Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Estou aqui com mais um conteúdo para vocês, trazendo as últimas informações da política aqui no nosso país. Lula perdeu totalmente o juízo, perdeu a sanidade mental e disse que vai taxar os Estados Unidos, vai ser a lei da reciprocidade contra os Estados Unidos, como se o Brasil, na situação atual que está, pudesse competir economicamente com os Estados Unidos. É claro que não, né? Pessoal, antes de começar o conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, que isso vai fazer enorme diferença para mim aqui na plataforma do YouTube. Então, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. O governo Lula começou nesta quinta-feira o processo que pode levar à aplicação de lei de reciprocidade econômica contra os Estados Unidos por causa do tarifaço. Câmara de Comércio Exterior tem 30 dias para avaliar se é possível aplicar essa lei contra os americanos. O Brasil vai notificar oficialmente o governo de Donald Trump sobre o início do processo ainda hoje, nesta sexta-feira. A aplicação do tarifaço, lembrando, entrou em vigor no dia 6 de agosto e o presidente Lula comentou o tarifaço durante uma entrevista. O petista criticou, claro, Donald Trump e disse que não vai ligar para o americano, não. Vamos ouvir. O problema é que os americanos não querem negociar. Eu tenho o ministro Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, que ninguém pode dizer que é radical, foi governador de São Paulo durante 16 anos. Eu tenho o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que ninguém pode dizer que é radical, como meu negociador. E eu tenho o Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores. 3 ministros top, sabe, para negociar. Só que ninguém dos Estados Unidos quer conversar, porque o presidente americano se acha dono do planeta. Ele acha que ele pode blasfemar o que ele quiser e os outros têm que obedecer. E fica, porque o Lula tinha que ligar. Não, sabe o que acontece? O Lula aprendeu a andar de cabeça erguida. Há muito tempo eu aprendi a andar de cabeça erguida. E um homem que anda de cabeça erguida, um homem que se respeita, um homem que tem dignidade, não rasteja diante de outro homem. Sabe? Então, o dia que o Trump quiser conversar, eu estarei pronto para conversar. Mas ele nem carta para mim ele mandou. Nem carta. Ele publicou a carta na internet dele e eu fiquei sabendo pela imprensa. Pois é, né? Que preocupante. Imagina, não tem nada a ver com coisas pessoais, de se humilhar, de eu não vou me rebaixar. Não pode sentar à mesa e negociar igual um homem, igual uma autoridade diplomática? Não pode. E não pode porque esse é um ponto muito relevante mesmo. É uma questão de vaidade. Aparentemente é só vaidade do Lula, né? Então, assim, ele manda esse, ele manda aquele, esses ministros top que ele falou que tem, né? O Alckmin, não sei o quê. Mas o ponto é o seguinte, precisa de um gesto de hombridade. O gesto de hombridade é de ceder, de você parar de ficar cutucando. Ele fica o tempo inteiro em cima de palanque, em cima de comício, em cima ele vai para lá, vai para cá e fala mal do Trump, fala que o Trump é isso, fala que o Trump é aquilo, que os Estados Unidos isso, que os Estados Unidos aquilo, e aí quer que o Trump ligue para ele. Então, é só vaidade. O que me parece é que o Lula, ele funciona nesse momento atual em 2 sintonias. Na sintonia eleitoreira, que ele está olhando para o ano que vem, ou para a sua própria biografia, e na outra, que é uma questão subjetiva. Ele já está com 80 anos, ele já tem, enfim, a sua vaidade solidificada, ele acha que ele não tem mais que dar satisfação a ninguém, prestar contas a ninguém, e aí dentro dessa subjetividade da vaidade dele, ele acha que é muito humilhante ligar para o presidente dos Estados Unidos para conversar. Quer dizer, é de uma burrice imensa, porque veja, se há um gesto de hombridade, se há alguma coisa que não é rastejar, é você mostrar ao outro a possibilidade de se abrir. É você mostrar ao outro que você está disposto a conversar. Você se fechar e dizer, não, me procure, você que tem que dar o primeiro passo. Isso não é um gesto de homem, isso é um gesto de princesinha. É aquela pessoa que acha, não, eu sou a princesa no castelo e preciso ser aqui resgatada pelo príncipe. Isso é tudo mesmo, menos um gesto de homem, menos um gesto maduro de alguém capaz de gerir um país. E essa questão da reciprocidade vai no mesmo sentido. Não existe reciprocidade entre 2 desiguais. Qual é a reciprocidade possível entre uma pessoa que não tem a menor condição de oferecer nada ao outro e a outra que tem o mundo inteiro a seus pés? A reciprocidade vai fazer com que a gente piore ainda mais a nossa situação. Não, pois é, essa é a pergunta que fica, né, Ju?
Que tipo de ameaça, de reciprocidade é essa, de lei de retorno que Lula pode oferecer? Você que inclusive morou nos Estados Unidos, sabe, aquele investidor famoso no mundo todo, Warren Buffett, já falou e repete muitas vezes, jamais aposte contra a América. Quer dizer, não precisa nem ser muito gênio para saber sobre isso, né? Eu acho que o Lula nunca nem ouviu Warren Buffett, eu duvido. Mas a verdade é que essa lei, se ele aplicar, né, vai parecer mais um ato de pirraça, né, e no final das contas vai prejudicar muito mais o brasileiro do que o americano. Vai prejudicar o brasileiro comum, se os Estados Unidos aumentarem a burocracia, a taxa de visto, que já está acontecendo isso, entendeu? Vai afastar investidores, que já está acontecendo, né? É uma loucura, sabe? O Lula está se comportando de uma forma muito vergonhosa e infantiloide. Vale lembrar que antes do Trump ganhar a eleição, o Lula ficou dizendo que ele era fascista, ficou chamando ele de ditador. Aliás, foi ontem, né, que o Trump disse que ele não é um ditador, que ele é uma pessoa que pensa muito com a razão. Mas a gente já não pode dizer o mesmo do nosso presidente. Só lembrando que acabamos de lançar uma enquete aqui no chat, viu, Ju, Paula, Marcília? A guerra comercial declarada por Lula contra os Estados Unidos pode amenizar a crise? Vai escalar a tensão? Não deve surtir efeito? Doutor Marcília queria complementar e Paula Camacho. Só rapidamente, antes de passar para a Paula, eu tenho outra desconfiança desse negócio do porquê que o Lula não liga para o Trump. Eu acho que é porque nenhum dos dois fala português. Então vai ficar difícil ali se comunicarem. Mas nem com tradutor isso daria certo, hein, Paula? Como que o Lula ele quer ter reciprocidade com um país que tem um PIB de 30 trilhões de dólares, que é os Estados Unidos, e o Brasil não chega a 3 trilhões de dólares. São mais de 10 vezes mais. Como ele consegue ter alguma esperança que tem alguma igualdade ali? Não tem. E assim, Marcília falou que falta humildade, né, falta coragem, mas eu acho que ele tá excesso de medo ali. Porque quando o Lula ligar para o Donald Trump para tentar negociar, ele vai ouvir algumas perguntas incômodas, não só sobre as tarifas, mas ele vai ser perguntado, como, por exemplo, por que ele foi elogiado pelo Hamas? Por que ele permitiu que um avião russo viesse pousar em Brasília? Por que ele chamou o Maduro como presidente, recebeu o Maduro como presidente aqui no Brasil? Por que ele permitiu que navios iranianos atracassem aqui na costa brasileira? São muitas perguntas que o presidente Lula, eu acho que ele não vai gostar de ouvir e provavelmente não vai ter resposta para o Donald Trump. Então, além da falta de vontade em negociar, porque dos requisitos da negociação é parar a perseguição contra a direita, ele também vai ouvir essas incômodas perguntas e não vai ter o que falar. Olha, e enquanto isso, a aprovação do presidente Lula caiu em agosto, segundo pesquisa da Atlas Intel, divulgada nesta quinta-feira. Cerca de 51% dos eleitores, a gente tem o gráfico aí, desaprovam o desempenho do petista. Os que aprovam Lula somam 47,9%, enquanto os que não sabem representam 1% dos entrevistados. Na comparação com a pesquisa de julho, houve variação de mais de 1% para cima da taxa de desaprovação. Já a aprovação caiu 2,3 pontos percentuais, ligeiramente acima da margem de erro. Sempre aquela nossa ressalva com relação a pesquisas, né? O ano eleitoral está se avizinhando, né, doutor André Marcília, mas de fato imagine só se fôssemos colocar num papel a lista, né, de motivos para desaprovação desse atual governo, hein? Eu fico sempre pensando, quem são essas pessoas que não sabem, né? É engraçado essa pesquisa, sempre tem qualquer pergunta, você pergunta, escuta, você é um ser humano, vai ter 1% que não sabe responder. É impressionante como é que tem, enfim, sei lá, quem são essas pessoas, né? Podia fazer uma pesquisa só sobre quem são as pessoas que não sabem responder pesquisas. De qualquer forma, essa aprovação ou desaprovação do governo Lula, a gente precisa entender da seguinte maneira, o Lula, ele surfou um pouco nessa onda de o imperialismo, estamos combatendo
ainda o imperialismo norte-americano, somos oprimidos pela força, aquele papinho de soberania e etc, etc, etc. Isso deu a ele um fôlego, mas, inclusive, a gente sempre falou aqui que isso era passageiro, porque, veja só, no momento em que você fala assim, os Estados Unidos estão nos oprimindo, eles não querem nos ouvir, vai passando 1, 2, 3 meses, as pessoas começam a se perguntar, que é o que estava sendo perguntado naquela entrevista que agora há pouco a gente mostrou. Tá, e daí? E o que você, Lula, está fazendo com isso? Eu mandei o Alckmin, tá, e por que você não ligou? É porque um homem não rasteja. Tá, mas até quando isso vai? Até quando você vai se comportar, portanto, de uma forma passiva em relação a isso? Por que você não pega o telefone e resolve o problema que não é seu, é dos outros? Lula tem responsabilidade sobre todos nós que estamos aqui dentro do Brasil, quando ele pega ou deixa de pegar um telefone e resolve ou não essa situação. Então, isso começa a ser questionado. A postura passiva dele passa a trazer uma desaprovação contínua. Isso vai acontecer cada vez mais daqui para frente. Somado a isso, vem ainda agora a CPMI do INSS da Previdência, que com certeza vai ser uma lança vai furar como uma lança o estômago ali do governo. O governo vai sangrar até o final do ano que vem, ou até as eleições do ano que vem, e a desaprovação com certeza vai passar a subir. Eu só fico ainda desconfiado se vai subir ou não os que não sabem responder pesquisas. Esse me parece que estão sempre cercando os números. Seria boa essa pesquisa mesmo, hein? E, Ju, também a gente comentava essa semana aqui em Oeste com elas, né? Essa quantidade de gente que não tem acesso a informações verdadeiras sobre a conduta do governo e os efeitos terríveis das providências que tomam. Não tem, porque para quem conta com a mídia tradicional, que parece que é uma mídia séria, quer dizer, digo as mídias antigas, né? Elas são basicamente o jornalismo no Brasil, a não ser o jornalismo independente, como nós aqui da Oeste, entre outros, virou apenas panfletismo, né? É um grau de absurdo que a gente vê lá, mas muitas pessoas, por ingenuidade, ainda, né, têm as suas informações nesses veículos, né? E aí eles ficam achando isso. O Trump é um imperialista, o Trump é o bad guy. Mas, na verdade, gente, a aprovação do Lula despenca porque, vamos lá, a economia está ruim, né? O desemprego não cede. A inflação aperta o nosso bolso, né? E ele se envolve em polêmica, protege aliados com blindagem política, flerta com regimes autoritários, como a gente viu, Venezuela e a China, né? Assim, ele vem mostrando que ele está governando mais por ideologia do que por bom senso, né? E eu acho que a paciência do brasileiro comum acabou para esse senhor. Paulo, a gente pode lembrar aqui também, né, nessa linha ainda de muitos brasileiros mal informados, né, caindo em contos aí do governo, que se esforça agora com a TV 3.0, a Janja conversando com a ala de evangélicos, propagandas do governo utilizando inteligência artificial, formatos de histórias em quadrinhos para tentarem se comunicar, o lema ricos contra pobres, soberania, o Brasil é dos brasileiros, gabinetes tentando falar a linguagem das tão importantes redes sociais, agora no caminho para a censura se depender desse governo. O que o Lula esperava com essa ideia de soberania é ter o efeito Canadá. Para quem não lembra, o Canadá também estava em baixa à direita lá, só que as eleições estavam próximas quando o Donald Trump veio, colocou um monte de tarifa e aquilo fez a esquerda ressuscitar no Canadá e acabou vencendo. Acredito que era essa a esperança do Lula, que veio num certo momento, mas já se estabilizou e agora está caindo. A gente tem que lembrar também que o Lula está gastando dinheiro a rodo para tentar fazer o populismo que ele sempre fez. Está agora com um projeto de dar gás de graça para a população, luz energética, né? A energia elétrica que ele deu para 60 milhões de brasileiros de baixa renda também. Ele também deu crédito para comprar motos. Ele está fazendo aí diversos projetos, várias coisas aí que ele sempre fez, populismo na veia para tentar subir a popularidade. Deu um respiro, estabilizou, as pessoas veem isso como obrigação e não consideram votar nele o ano que vem. Então a tendência é piorar cada vez mais, porque o efeito das tarifas ainda não chegou.
o efeito de toda essa gastança ainda vai vir o ano que vem. E assim, vai vir perto das eleições. Então a tendência de tudo isso é ficar cada vez pior. Tá feio a situação aí pro Lula. Mas é bom também nunca subestimar, né, doutor André Marcília, porque estamos falando de uma raposa velha e que já não está no seu primeiro nem segundo mandato. Exatamente, não está e deseja ficar permanentemente no poder. O Lula disse que quer viver até os 120. Bom, se enfim isso acontecer, imagina só o que nós teríamos, que desgraça que a gente teria pela frente. De qualquer forma, é necessário que a gente diga também que no Brasil não apenas réus do dia 8 se torturam-se também números, né? Então, essas pesquisas, é necessário que a gente avalie qual foi a pergunta que foi feita para que as respostas tenham sido dadas. Então, às vezes eu sempre digo, você chegar e falar para alguém, você prefere passar fome ou comer jiló? Vai ter 90% das pessoas dizendo que preferem comer jiló, e isso não significa que elas gostem de jiló. Então, reprovação passar de 50%, eu acho que se você sair por aí dizendo qual é a avaliação que as pessoas têm do governo Lula, qual é a sensação de confiança que tem no Lula, esse número vai ser muito maior ainda. E outra, a reprovação ser maior que 50% não quer dizer necessariamente que as pessoas estejam aprovando, os demais estejam aprovando o governo Lula. Né? Dentro desse outro número que não está reprovando, não necessariamente tem pessoas batendo palma de pé para o Lula. Olha, daqui a pouquinho a gente vai... É isso aí, pessoal. Esse aí foi o conteúdo de hoje da Revista Oeste, deixando todos os créditos para eles na plataforma do YouTube. Ainda vou deixar mais uma notícia aqui para vocês em primeira mão. Lula diz que falta humildade a Zema, mas não vê problema na candidatura do adversário à presidência. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira, 29, que não vê problema em uma candidatura do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, à presidência da República. Em entrevista à Rádio Itatiaia, o chefe do executivo disparou críticas ao mineiro, declarando que ele não possui humildade e passou os 8 anos do governo fazendo críticas ao antecessor, o ex-Fernando Pimentel. Pessoal, tá na cara aí que o Lula não tem nenhuma capacidade de gerir o nosso país. Sempre, como eles falaram aí, né? Sempre está ferroando o Trump, sempre querendo confrontar algo que ele não é capaz de fazer. Pessoal, muito obrigado por vocês que assistiram o vídeo. Peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, que vocês vão me ajudar demais aqui na plataforma do YouTube. Muito obrigado e até o próximo conteúdo.